Eu acredito que eu tinha, no mínimo, um pouco de vocação para o jornalismo, porque talvez motivado pela minha irmã mais velha, que era apaixonada pelo rádio. Desde menino eu via aqueles álbuns de fotografias daquelas estrelas famosas do rádio na época. E eu, apaixonado pelo rádio, chego no Rio uma vez. Nós moramos muito tempo na Universidade Rural do Rio de Janeiro, a 47 quilômetros do Rio. E a primeira vez que eu vou ao Rio de Janeiro, todo mundo achando que eu queria ver o mar, que eu queria ver a praia. E eu disse para o meu irmão que eu queria era ver o prédio do jornal à noite e da Rádio Nacional. Então ele me levou. E eu fui. E por acaso até era uma quinta-feira e tinha um programa do Paulo Gracindo, um programa de auditório. E eu passei praticamente a tarde toda vendo o programa do Paulo Gracindo, e quando acabou, eu subi mais 3 ou 4 andares e fui visitar a redação do jornal à noite. Isso eu devia ter no máximo 12 anos de idade. Quer dizer, a minha fixação com o rádio, com o jornal, com a televisão, foi uma coisa quase que natural. No Colégio Estadual de Barbacena, no 2º ano de ginásio, eu já era um dos diretores do jornal do Colégio Estadual. Em 1961, eu vim para Belo Horizonte, aliás, em 61 já na Rádio Itatiaia, e da Rádio Itatiaia eu fui fazer a minha primeira reportagem internacional, que foi a posse do presidente John Kennedy, em janeiro de 1961. Quando voltei, para surpresa minha, tinha sido escolhida a revelação do Rádio Mineiro daquele ano, né? E através do meu primeiro guru jornalista, que foi o jornalista Flávio Ferreira, que era uma figura extraordinária, morreu muito cedo, assassinado, infelizmente. O Flávio Ferreira me leva para o Estado de Minas e Diário da Tarde. Então lá eu encontro uma criatura extraordinária, que até hoje, meu amigo, uma pessoa muito querida, que é o Fábio Doyle, ainda hoje editor e diretor do Diário da Tarde, né, que me deu realmente a grande oportunidade no jornalismo, porque naquela época havia um protecionismo extraordinário. Quer dizer, entravam na redação dos jornais de Minas Gerais e do Brasil as pessoas que eram protegidas. Ou eram filhas de políticos importantes, ou então elas já vinham com alguma recomendação de um jornalista famoso. E eu não tinha nem a proteção política, apesar de ser de Barbacena, e muito menos a indicação de uma pessoa famosa. Mas o Fábio Doyle parece que viu lá longe. Ele disse, olha, eu acho que esse rapaz tem chance. E me deu esta chance. Ainda não existia o curso de jornalismo. Na verdade, a primeira vez que nós tivemos o curso de jornalismo foi no final da década de 60, no começo da década de 60, perdão, e coincide exatamente com a época que eu estava indo para os Estados Unidos. Então, eu terminei o meu curso secundário aqui, o científico na época, e fui embora para os Estados Unidos. E lá é que eu fui estudar. Mas nos Estados Unidos, não existia necessariamente um curso de jornalismo. Você faz um curso básico, que é o undergraduate, que se chama, né, que é a parte básica do seu estudo universitário, e dali, depois de 2 anos, você orienta a sua carreira em direção a uma especialidade qualquer. Então eu fiz o curso básico, né, que é Science and Arts, e depois eu comecei a fazer aquelas matérias relacionadas com o jornalismo. E evidentemente que aí incluía a história política dos Estados Unidos, história política da América, né, todos os envolvimentos sociais da época, humanismo, tudo isso foi parte do meu curso. A TV Globo, ela se dá de uma forma extremamente interessante. Eu me preparei para ser repórter de televisão, porque quando eu fui para os Estados Unidos, eu saí de repórter de jornal e de rádio, eu trabalhava na época para o Estado de Minas, Diário da Tarde, e para a Rádio Itatiaia, e fui contratado pela Voz da América.
como redator e como tradutor, e como locutor, evidentemente. Praticamente terminando o meu contrato na Voz da América, eu fiz 4 anos na Voz da América e na Universidade de Maryland, onde eu estudei, e de repente um amigo me deu a informação de que a TV Globo estava à procura de um repórter para trabalhar partindo de Nova York. Essa informação, na realidade, começa através de um grande amigo mineiro aqui de Belo Horizonte, que se chama Assad de Almeida, que foi, durante muitos anos, diretor da Rádio Guarani, meu amigo, e que se lembrou de mim. Então, através do Assad, eu acabei entrando em contato com o Mário Luiz, que era diretor-geral do Sistema Globo de Rádio. E o Mário Luiz, muito amigo dos diretores da TV Globo. Então, o Mário Luiz sugeriu que se fizesse um teste comigo. Aí eu fui chamado e fui a Nova York fazer o teste. Eu disse, olha, a melhor solução é o seguinte, vocês me dão $1.500, um carro e um motorista e 4 dias. E eu volto aqui com uma reportagem prontinha. Perfeitamente, maneira mais lógica. Então está aqui, $1.500, o carro está aqui embaixo com o motorista. Os $1.500 era para contratar o cinegrafista, comprar filme e partir com o pessoal todo para onde eu encontrasse uma reportagem a fazer, né? Fui, por eliminação, chegando a um assunto que eu decidi que seria interessante para o Brasil. E o que era esse assunto? Era a história de um menino chamado Rick Spalding, lembro do nome dele até hoje, de aproximadamente 14 anos, que morava na Filadélfia, que ficava a 1h30 de automóvel de Nova York, portanto me facilitaria a cobertura, e que tinha ficado paralítico, quadraplégico na realidade, quer dizer, braços e pernas imobilizados, jogando futebol, mas futebol soccer, que eles chamavam nos Estados Unidos, o futebol do Pelé, não é o futebol americano que é violento, aquela coisa toda que a gente acha que vão se esmagar jogando aquele futebol. Não, esse, infelizmente, ele levou uma pancada na cabeça jogando futebol, o Futebol Association, e ficou quadraplégico. Então, eu digo, meu Deus do céu, mas logo com o futebol, a gente faz uma coisa temível, né, com respeito ao futebol americano, e logo o nosso futebol é que causa isso. Eu falei, eu vou fazer uma entrevista com esse rapaz, vamos ver o que dá. Aí fui para lá, e chegando lá, o pai do garoto, que era um técnico em eletrônica, adaptou uma máquina de escrever elétrica com um sensor no rosto do rapaz. Então, na medida em que ele fazia este único movimento com o rosto que ele conseguia fazer, ou então para o lado direito, ele acionava as teclas da máquina de escrever. E era a única forma de comunicação desse moço. Eu fui perguntando a ele, como um menino de 14 anos nos Estados Unidos, o que ele sentia, como, de que maneira. Ele é uma figura extraordinária, com uma cabeça linda, porque um menino que nessa idade fica quadraplégico e ainda achar que a vida é maravilhosa, você imagina que reportagem que não dava isto, né? Agora, principalmente no instante em que eu pergunto a ele, né, me diga uma pessoa que você tem assim, vamos dizer, adoração, né? E eu achando que ele ia dizer o meu pai que inventou a máquina, né? E então ele disse assim, olha, eu tenho adoração pelo meu pai, mas o maior fã eu sou do Pelé. Entendeu? E aí ele escreve Pelé na máquina de escrever. Quer dizer, foi uma coisa tão tocante, mas tão singela, tão bonita, tão diferente, sabe? E quando chegou a reportagem no Rio de Janeiro, podia ser uma quarta ou quinta-feira, né? E eu fui embora para Washington, reassumi a minha função na Voz da América e tal, de repente me liga minha mãe e diz assim, meu filho, você deixou o seu emprego na Voz da América? Eu falei, não, por quê? Pois estou anunciando você aqui como novo correspondente da Rede Globo em Nova York. Eu falei, bom, eu não sei ainda. Eu espero até que seja. Mas é porque eu fiz um teste na Rede Globo, mas não me falaram nada não. Não, vão rodar a sua reportagem domingo. Já está aparecendo, eu estou vendo você aqui toda noite na TV Globo, anunciando a reportagem com o menino. Coitado desse menino, hein? Então, eu falei, bom, de repente eu acho que eu estou contratado. Temos tido algumas experiências rápidas, quer dizer, o Wilton Gomes fez a cobertura do lançamento do primeiro foguete que foi à Lua, a Sandra Passarim passou 15 dias na Europa, mas eu não, eu fui para sentar praça, como diz, eu fui fincar o pé
em Nova York, que era o centro intelectual do mundo e político, para que a gente pudesse ter uma primeira grande experiência do correspondente internacional. E eu acho que fomos vitoriosos, porque num determinado momento, a sucursal da TV Globo em Nova York era a maior de uma TV estrangeira nos Estados Unidos e tinha 36 funcionários, 4 repórteres, inúmeros produtores, vários cinegrafistas, técnicos, engenheiros. Quer dizer, era uma emissora de televisão brasileira nos Estados Unidos. Quer dizer, então isso tudo foi uma grande realização e isso me dá muito, me deixa muito feliz de saber que nós participamos, que nós atuamos dentro desse contexto, de poder ter feito alguma coisa que fez uma pequena diferençazinha no jornalismo, talvez tenha feito. Até hoje, pouca gente entende por que um jornalista famoso, ganhando em dólar e muito bem, morando em Nova York, que é o centro cultural do mundo, né, com prestígio em todas as camadas da população, deixa tudo isso para se envolver em política. E, sobretudo, ser chamado de tudo, porque político no Brasil é sinônimo de, você sabe de quê, né? Corrupto, ladrão, isso tudo. Quer dizer, infelizmente, a classe política passa por esse dissabor todos os dias. No meu caso específico, eu tinha, conforme antecipei, cumprido a minha missão como jornalista. Eu acho que eu tinha passado por todos os escalões possíveis. Eu era o chefe da sucursal da Rede Globo nos Estados Unidos, eu tinha passado por 73 países, eu tinha conhecido tanta gente, eu tinha vivido tão intensamente que eu achava que tinha uma única coisa que me prejudicava nesse tempo todo da minha profissão, que era estar ausente do Brasil, distante da minha família e principalmente dos meus filhos. Então, num determinado momento, eu disse assim, olha, eu vou voltar ao Brasil, porque eu quero estar mais perto dos meus filhos, meu pai e minha mãe já idosos, e eu queria desfrutar um pouquinho da companhia deles. Mas eu tinha que ter uma motivação. A motivação foi o seguinte, eu queria voltar para fazer uma obra social, e eu empacava toda vez que eu queria mexer com a tal obra social, porque dependia do favor político. Você não conseguia dar um passo sem precisar do deputado, sem precisar do secretário, sem precisar do governador, sem precisar do não sei quem. E eu empacava naquilo, porque eu não tinha como progredir com o meu projeto social. Aí o que eu fiz? Digo, olha, já que precisa tanto do político para fazer o trabalho social, então eu vou ser o político. Aí me candidatei a deputado federal e tive uma votação esplendorosa, fui o quarto mais votado de Minas Gerais, com quase 120 mil votos, né? Mas exclusivamente com esta finalidade. Olha, eu, graças a Deus, fui muito bem pago a vida toda na minha carreira como jornalista, eu tenho o suficiente para cuidar da minha família modestamente, não tem nada, eu não tenho um carro de luxo, eu não tenho, tudo que eu tenho é fruto do meu trabalho, é fruto do meu emprego, é fruto do meu salário, tudo que eu tenho. Então, estou satisfeito e posso viver confortavelmente. Então, agora eu vou me dedicar a fazer uma obra para os pobres, para os carentes, para as crianças, para as pessoas que não têm privilégio. Então, eu fui para a Constituinte e muita gente se espanta quando diz o Hélio Costa tirou 10 na Constituinte, o DIAP me deu 10 na Constituinte. Tem companheiros meus do PT que tiraram 9,5. Por que você tirou 10 e outros tiraram 9,5? Porque eu, que morei num país rico, eu que vivi intensamente uma sociedade consumerista, onde você tem tudo, onde as pessoas com um trabalho modesto têm uma vida agradável, e de repente eu sou filho de famílias muito modestas, de gente muito simples, no interior de Minas Gerais, vivendo com dificuldade, estudando à noite, lutando para vencer cada dia. Então eu quero ajudar quem precisa. Eu quero dar a minha contribuição. Essa é a minha obra social. E eu fiz em Barbacena coisas excepcionais. Por exemplo, eu fiz um bairro inteiro em Barbacena com 272 casas populares que foram entregues para a população carente que não tinha que pagar um tostão por essas casas. Sabe o que eu ganhei? Eu ganhei 3 processos nas costas. Porque eu consegui fazer o que os meus adversários nunca conseguiram. Então eu era um simples deputado, mas eu consegui fazer um bairro onde as pessoas que não tinham onde morar agora iam ter uma casinha. E estão lá até hoje.
E, de repente, aquilo trouxe uma transformação política. Eu comecei a ser a pessoa que ia trazer inconvenientes ao status quo político da região. Duas candidaturas ao governo de Minas Gerais foram sempre candidaturas independentes, sem apoio político e isoladas. Por exemplo, eu não tinha um grande partido para me apoiar, eu não tinha a estrutura do governo, que aliás nem aceitaria se fosse o caso, mas eu não tinha, principalmente, o apoio político. Eu não tinha apoio político. Eu era uma novidade na política de Minas Gerais. Eu representava o novo, sim, mas, infelizmente, a força da máquina do governo, já naquela época, em 1990, me impediu de ser o candidato vitorioso. Nós chegamos no segundo turno e eu perdi por 1%. Agora, passei um primeiro turno onde eu concorri com as figuras mais célebres da política de Minas naquele momento. Era Hélio Garcia, era Ronan Tito, que era senador da República, era o Vigílio Guimarães, que representava o PT, o Oscar Correia, que era o candidato do PFL. Quer dizer, eram todos políticos conhecidos, consagrados, Pimenta da Veiga, e eu fui para o segundo turno com o Hélio Garcia. Bom, perdi por 1%, o Hélio Garcia foi eleito. Na eleição seguinte, preparou-se um verdadeiro assalto aos cofres públicos para impedir a minha eleição. Quer dizer, eu ganhei o primeiro turno com 48,2% dos votos, contra 8 concorrentes e mais 2, que era o nulo e o branco. O branco e o nulo contavam. Na eleição passada já não contou. Se a mesma regra fosse aplicada para mim, em 1994, eu teria sido eleito no primeiro turno com 60% dos votos. Mas o que se fez no segundo turno em Minas Gerais, o abuso que se praticou com a coisa pública em Minas para poder sustentar uma situação que vinha se desenrolando por anos em Minas Gerais, isso é que me deixa profundamente triste, porque a justiça, inclusive, condena mais tarde a inelegibilidade do doutor Hélio Garcia, o Eduardo Azeredo e tantos outros. Mas, infelizmente, já tinham passado os 4 anos. E então não tinha como voltar atrás, o Hélio Costa assumiu o governo de Minas Gerais. Eu, num determinado ponto, eu parei de escrever o livro porque eu não tinha todos os elementos necessários à comprovação daquilo que eu chamo de jogo sujo da política de Minas Gerais, que é até o título do livro. Mas no ano passado, no finalzinho do ano passado, eu recebi toda a documentação que eu precisava ter. E agora está faltando tempo de sentar para poder terminar o livro, né? Mas, se Deus quiser, vou sim fazer ainda este ano, porque eu acho que as futuras gerações políticas têm que ver o que nós vivemos, o que nós passamos enfrentando a máquina do governo, onde usou-se o dinheiro do povo, onde se usou a estrutura do governo de Minas Gerais para se impedir uma candidatura independente, uma candidatura que não tinha compromissos, uma candidatura que objetivava simplesmente fazer Minas Gerais dar um passo no desenvolvimento. A candidatura do Itamar Franco tem uma semelhança com a minha. Só que o Itamar Franco era um ex-presidente da República, é isso? E o doutor Itamar Franco vinha com uma vida inteira dedicada à política, e eu não. Eu tinha 10 anos de política. Eu deixei o PMDB para ser candidato ao governo de Minas Gerais, porque num determinado momento eu cheguei à conclusão de que eu não conseguiria sensibilizar a classe política com uma candidatura minha ao governo de Minas Gerais, que naquela época era bem improvável ter sucesso uma candidatura do Hélio Costa ao governo de Minas Gerais. Ela só chegou ao segundo turno porque realmente havia um desejo de mudança da parte do povo. E chegou ao segundo turno e quase venci as eleições. Logo depois, eu retorno ao PMDB agora como deputado, fui eleito pelo PFL, sim, mas imediatamente ao chegar no Congresso Nacional, eu voltei à minha base de origem, que é o PMDB. Agora não, essa próxima eu sou candidato ao Senado da República, se Deus quiser. Eu espero que o senador de Minas Gerais seja o Hélio Costa. Agora, o nosso candidato a presidente é Itamar Franco,
Nildo Cardoso vai ser candidato a governador e eu vou ser candidato a senador. Na outra, para o governo. Acho que foi exatamente coincidente com o período militar, onde a imprensa não podia falar coisa nenhuma. Depois veio a libertinagem na imprensa, onde a imprensa achou que podia falar tudo a hora que quisesse, como quisesse, de quem quisesse. Também não está certo. E agora nós estamos acertando as bases de uma imprensa responsável. Agora, isso começa, não é com lei de imprensa. No Brasil, a ideia de que existe lei para tudo, que tudo tem que ter uma lei, é que atrapalha as coisas, né? Porque a responsabilidade é de cada um. A responsabilidade é profissional. Não adianta você criar a lei de imprensa que proíbe ou que permite, entendeu? Se moralmente não deve ser feito. Como é que você resolve o caso nos Estados Unidos, por exemplo? Não existe lei de imprensa nos Estados Unidos, existe um código de ética que as emissoras de TV seguem, que os jornais seguem rigorosamente. Como é que se faz na Inglaterra? Na Inglaterra existem instrumentos legais, mas não lei. Quando se publica uma notícia errada sobre alguém, sabe o que tem que fazer? A reparação não sai em cartas ao editor, não, que sai lá aquele pedacinho, bota-se uma página na frente acusando alguém e depois lá atrás você bota uma notinha. Não é verdade aquilo que eu disse na primeira página do dia 3. Na Inglaterra, não. Na Inglaterra tem que publicar a resposta certa em todos os jornais do país. Isso é que é responsabilidade. A imprensa tem que ser livre, a imprensa tem que ter capacidade de dizer tudo aquilo que contribui para o processo democrático. Mas o que a imprensa não pode fazer também, o que ela não pode fazer também, é simplesmente, sem uma pesquisa profunda, sem fatos que possam consubstanciar uma acusação, sair, evidentemente, fazendo qualquer tipo de acusação. O jornalismo não tem nada a ver com a lei do bom senso. Chamam de mordaça, eu chamo de lei do bom senso. Por que é a lei do bom senso? Porque esta lei, ela permite que o jornalista denuncie, ela permite que o jornalista investigue, ela permite que o jornalista diga o que tem que dizer, ela só não permite que o promotor, que está apurando fatos, que ainda não tem uma decisão completa sobre um fato, possa utilizar meios de divulgação para fazer acusações injustas, como fizeram com várias pessoas que eu conheço, eu sou uma delas. A imprensa não tem nada a ver com isso. A imprensa continua livre para investigar, a imprensa continua livre para dizer o que quer dizer. Ninguém vai impedir um jornalista de apontar um erro em qualquer lugar e publicar aquele erro. Agora, o que não pode é um servidor público responsável por apuração de fatos, como delegado de polícia, como promotor público, esse não pode falar, enquanto não terminar a apuração, a investigação. Esse fica proibido de falar na França, fica proibido de falar na Inglaterra, fica proibido de falar nos Estados Unidos. Por que aqui pode falar? Não pode falar. Ele não tem o direito de falar enquanto não terminar, porque senão ele estará certamente condenando por antecipação uma pessoa inocente. Não impede a imprensa de falar absolutamente nada. O que impede a imprensa de falar é o que eu vi num jornal de Brasília, que estampava de manchete assim: 30% da verba do FAT é para pagar propinas. Aí eu comecei a ler, porque me interessa, uma manchete, né, escandalosa, diga-se de passagem. Quando eu chego no fim, diz assim: o promotor disse que isso aqui é uma denúncia anônima. Não devia nem ser manchete, não devia nem estar no jornal. Devia primeiro ter sido apurado. Quem disse isto? Quem falou? Prova. Cadê as provas? Eu não estou defendendo ninguém. Mas jornalismo sério, de qualidade, tem que ser feito assim. Ele não pode ser desta forma como se fez no passado. E, infelizmente, o que está acontecendo é o seguinte: o denuncismo virou a ilusão de que a grande reportagem vem do denuncismo. Não é por aí. A grande reportagem vem exatamente da capacidade que tem o jornalista de ser criativo. De ser criativo. Não é fazendo denúncias que depois, lamentavelmente, não serão corroboradas. Eu acho que isso é quase que natural no ser humano, que é o retorno às raízes, né? É uma coisa meio de elefante.
A gente sai, roda, roda, roda e depois volta para morrer na terra onde nasceu. O retorno às raízes não tem essa parte fúnebre. Ele tem, na realidade, aquele desejo de você conviver com as pessoas que são mais caras, que você conhece de uma vida inteira. Você acorda como em Barbacena e ouve o sino da igreja tocar. Você vai na esquina e conversa com seus amigos. Fala de política com a liberdade que você teria na sua própria casa. Quer dizer, então, a sua cidade, ela tem esse conteúdo emocional. Ela te traz a segurança, a certeza de que você está no centro da cidade, você está entre amigos. Agora, evidentemente que tem sempre um inimigo para atrapalhar esse sonho maravilhoso que seria de estar permanentemente envolvido em atenções, em carinho e amor, né? Em Barbacena não é diferente, até porque Barbacena é uma cidade que tem uma tradição política. Nós já tivemos 4 governadores, na verdade, nós tivemos sempre deputado federal, sempre deputado estadual. Barbacena tem uma cidade, uma classe política, né, muito atuante, e evidentemente que o povo de Barbacena é politizado. O povo de Barbacena gosta de falar de política, gosta de discutir política. Nós, e eu gosto sempre de destacar a figura, por exemplo, dos Bias Fortes em Barbacena, porque eu sempre me aliei com eles, eu sempre estive do lado da família Bias Fortes, que passa pela história política de Minas Gerais como homens sérios, capazes, inteligentes, mas, sobretudo, com a dedicação ao serviço público. Quando o doutor Bias Fortes saiu do governo de Minas Gerais, os amigos tiveram que fazer uma vaquinha para poder comprar para ele um lugar onde ele estar com a sua família, que ele não tinha sequer recursos para manter a sua família. Essa é a diferença. Hoje nós temos gente que está na política em Barbacena há mais de 200 anos e tem uma fortuna calculada em milhões e milhões de reais, entendeu? Que nós não sabemos explicar direito como é que essas coisas acontecem. Entendeu? Então eu gosto de fazer essa colocação, porque Barbacena é uma cidade que para mim é muito especial, é a minha terra, a terra onde nasceram os meus filhos, alguns deles, evidentemente, os meus amigos estão lá, tem amigos no estado inteiro, mas, sobretudo, aquele prazer, aquela satisfação que a gente tem, né, de sentar e conversar. Vamos dizer, contar potoca. Eu não faria nada de diferente. Eu só me lembraria, lá atrás, ainda jornalista, que a gente, para entrar na política, tem que ter estômago forte. Ou então, aquele negócio, pessoal. Ou não entra em fábrica de salsicha e não entra em política, ou então você vai sentir que seu estômago não aguenta. Mas, do ponto de vista de trocar, não. Eu faria tudo rigorosamente a mesma coisa. Eu não me arrependo daquilo que eu fiz. Eu me arrependo sempre daquilo que eu não fiz. Neste caso específico, eu estou muito feliz porque acho que estou dando também a minha contribuição política, né? Principalmente agora que nós temos um governador sério, que procura ajudar as pessoas, que tem a sensibilidade de ver os problemas do Estado, não está preocupado em ficar promovendo o que não existe no Estado de Minas Gerais. Essas coisas todas me deixam tranquilo, na certeza de que tem jeito a política, sim. Tem muita gente que diz, não tem, isso é um absurdo, é corrupção, problemas um atrás do outro, escândalos. Mas alguém tem que fazer alguma coisa. Eu acho que tem jeito. E se nós dissermos que não tem, como é que ficam as futuras gerações? Quer dizer, até para salvaguardar o direito inalienável que nós todos temos da nossa Constituição e de outras cartas magnas de outros países, que é de escolher os nossos governantes democraticamente, eu acho que a gente tem que exercitar a política. E por mais difícil que ela seja, e para mim é um sacrifício, nós temos que continuar fazendo isso.